tá, vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai começar a parte de microcontrolador em si, né? A gente só fez uma revisão de C, para aqueles que fizeram já a programação no semestre passado, e para aqueles que não tiveram, né? A gente tenta se adequar, lembrando, né? Então, mas como já tem os links lá no site, né? Vocês podem assistir os vídeos, né? Mas aqui também vai ser passo a passo, então vai ser bem tranquilo de fazer. Ok? Tá. Então tá, microcontroladores. Deixa eu só aumentar essa tela. Cadê? Deixa eu ver se tem uma para o outro lado. Só um momentinho que eu tenho que trocar de tela de computador, senão vai dar certo. Aqui não vai. Segurar de trocar, só um momentinho. Ok, agora ficou melhor, né? Então, o que a gente vai estudar, né, vai ser os microcontroladores da família da Microchip, né, os microcontroladores chamados PIC. Existem no mercado vários modelos, né, então a gente só trabalha com esse aqui porque tem bastante literatura, é fácil, barato, né, fácil de fazer, fácil, barato. Né. Tem outros modelos aí, tem os próprios Arduino, né, também que eles utilizam Atmel, também estão disponíveis, né. O Arduino vem com aquela ideia com plaquinha pronta, né? Mas é a mesma coisa, né? Existe também o Piqueduino também, né? No Brasil não achei, mas nos sites lá fora se encontra o mesmo controlador com aquela mesma ideia deles, né? Então não muda nada, né? A ideia deles é diferente, né? De desenvolvimento, obviamente, né? Então os microcontroladores aqui eles podem ter esses formatos de chip, né? Os mais comuns são aqueles que você usava em laboratório para você botar no protoboard, que é esse modelo aqui, né? Esse chamado DIP, DIP, né? Você coloca no protoboard e tal. E tem outros modelos aqui que são mais soldados, não tem as perninhas aqui, né? São mais específicos para placas, né? Então não é para acesso de usuário comum. Esses aqui são mais acessos comuns, né? Esse aqui é um modelinho antigo que a gente quer que esse carinha aqui da direita, né? Mas que a gente vai trabalhar exatamente esse cara aqui, que é o 877, né? Na realidade, o microcontrolador é esse aqui, né? Então, ele fica aqui no meio, né? Tem umas terminações aqui. Esse aqui é um multiformato, né? Para as perninhas, né? Aquele de 4 lados. Mas não foge muito daqui também. São feitas intermediações aqui. Uma grande parte aqui é plástico mesmo, né? Dá uma proteção, porque ele fica mais internamente mesmo. Aí a pergunta é assim, para que eu vou usar um microcontrolador? Né? Alguém tem ideia? Eu uso um microcontrolador? Pô, professor, eu não tenho nem ideia. Nem ideia? Certo. Em casa tu tens um computador, certo? Sim, Mas você tem um microprocessador, né? É diferente. Então nós temos microcontroladores e microprocessadores. Depois eu vou falar na frente, né? São duas coisas. O micro é porque é pequeno, né? Então, o controlador ele controla algumas coisas. Né? Mas será que o controlador tem processo, né? Ele processa, né? Porque microprocessador tem um processador, né? Ele consegue
usar a ferramenta de processamento de dados, né, para fazer alguma coisa, operações matemáticas, né, que na realidade, quando você vê um vídeo, é uma operação matricial, né, e por aí, né, quando você vê um jogo, é uma operação matricial, matemática, né. Então vamos lá, então nós temos uma lacuna. Por que eu vou usar o microcontrolador? Onde eu vou usar? O custo dele ele é caro? Eu posso programar ele com quê? Com que linguagem? Tá, e o microcontrolador só existe um modelo, existe mais? Qual que eu vou usar? Né? E para usar esse cara aqui, eu consigo trabalhar com ele? Eu tenho algum material para consultar? Então essas perguntas, né, aqui, a gente tem que, durante a disciplina, tentar chegar, tentar descobrir, né? Cada um tem a sua percepção de entender aonde eu vou usar. Quem sabe vocês têm em casa, né? A própria geladeira, né? Tem um sistema, um controlador, a máquina de lavar, né? Ela é cheia de programas, né? Ah, mas você pode falar assim, mas a máquina lá em casa ela é cheia de botão, né? Que faz o pack, né? Não quer dizer nada. Ali tem uma placa, né? Tem alguém que faz um controle, né? Daqueles processos ali. Pode ser um microcontrolador. Agora, ela tendo aqueles botões que faz o clack-clack, é por uma questão da população, né? É mais fácil o pessoal apertar um botão, né? Do que fazer uma coisa touch. Né? Nem todo mundo consegue, né? Entender a parte touch, né? Então, só um toquezinho. Né? Às vezes que as grandes tem sempre um dial, né? Uma coisa que gira, né? Nos botões, cara. Né? Pode ver. E outros eletrodomésticos em casa também. Todos podem ter um controlador. Né? Bem, a gente vai entender com o tempo e tentar, quem sabe, conseguir resposta para alguma dessas aqui. Ok? Então vamos lá. Então nós temos microcontroladores e microprocessadores. Vamos ver a diferença entre eles. Então vamos ver ali, ó, a parte do microprocessador. Para que o microprocessador possa ser usado, outros componentes devem ser adicionados, tá? Como memória, conversores analógicos digitais, componentes para receber e enviar dados. Então vamos ver, computador de casa. Você compra um computador, certo? Mas quando você compra um computador, você vai escolher um processador poderoso, né? Por exemplo, um 5, um 7, né? Uma coisa assim mais poderosa. Tá? Aí você coloca lá um HD, né? Opa, eu preciso, é um componente externo, né? Eu coloco ele numa placa-mãe, ele tem uma placa-mãe para dizer, opa, com mais componentes externos, né? Eu vou colocar um HD. Então, HD é uma memória. Eu vou colocar uma memória RAM, é outra memória. Eu posso colocar também agora, está muito em moda, né? Você colocar um SSD mais um HD comum, né? Opa, é outra memória. Aí eu vou colocar uma caixinha de som, né? Opa, então aquela placa-mãe lá, ela tem a saída de som. Também tem a entrada para o microfone, né? Se ela tem entrada para o microfone, ela pega o sinal analógico e digitaliza, então ela tem um AD. Se você tem uma saída de som, ela tem um DA. Aqui não botei, mas tem um DA. O que mais que tem ali? Eu tenho um drive para ler pendrive, componente para receber via dados. Eu tenho teclado, é a mesma coisa. Eu tenho um monitor para me mostrar, né? Uma coisa. Aí eu tenho Bluetooth, rede cabeada, rede Wi-Fi, tem um monte de coisa. Então, justamente o que você tem em casa é um microprocessador. Mas para ele funcionar, ele precisa muita coisa. Um computador bom, você gasta um bom dinheiro. Quem comprou ultimamente um computador para casa? Quem pode me dizer? É Eu comprei, grana? professor, eu comprei.
É grana, né, cara? Eu paguei 2.200 nele. Você vê. E isso é um meia boca, né? Ah, é, foi um Ryzen para Ryzen 1. para jogo. Ficou bem bom. É porque eu peguei usado, né? Eu fui comprar lá em São Bento do Sul de Não, um. pois é, não. Mas tu vê o orçamento de um novo, quanto é que vai? 5, 6 Não, mil, né? eu pesquisei as mesmas peças que tem no meu e no e novo dá mais de 3.000. É, cara. E se tu for melhorando ele, tu vai pagar 5, 6 mil frouxo, né, cara? Sim, sim, com certeza. Pô, tu vê, então ainda, se a gente pensar nessa parte aqui, ó, o custo já é alto demais, né, cara? Né? É, exatamente, galera. Isso aí, ó. O custo ali, né, cara? 3 mil, né? É isso aí, cara. Pra gamer, né? Os caras que usam gamer. Por isso que eu prefiro console. Console é muito mais legal, né? Então, já tem essa ideia. Então, em resumo ali, significa que o microprocessador ele é o verdadeiro coração ali do computador, né? Que o desempenho, né? Ali, eu não falei nem da placa de vídeo, né? Você tem que colocar, né? Que a placa de vídeo ela tem um outro processador separado, né? Para ajudar no processamento do sinal. Então você compra aquela placa que é quase. Tem placa frouxa aí com 3, 4 mil reais, né? E você. Que a gente usa esses mais simples, você usa com. Às vezes com o processador de memória já on-board, né? Mas se você botar mais uma plaquinha, cara, a plaquinha mais ou menos é 2 mil reais, né? Então, na realidade, o microprocessador é o coração, né? Que é o que comanda ali, né? Então, olha quantos periféricos eu preciso ter, né? Para ele funcionar. Então, vamos ver o microcontrolador. O que ele difere? Né? A gente sabe que o processador precisa de muitas coisas externas para fazer. Então, vamos lá. Nos microcontroladores, nenhum outro componente externo é necessário. Ó, como não é necessário um outro? Né? Porque os principais periféricos necessários já estão nele. Assim, eu tenho um espaço menor. Né? Se a gente olhar o que eu coloquei aqui, ó, olha o tamanho dele, cara. Olha o que vocês têm em casa. Oh, peraí. Tá, mas esse aqui não tem tela, não tem nada. Né? Então, aí já muda o foco da aplicação. Né? Tem teclado, não tem, né? Tem mouse. Né? Então, são aplicações separadas. Ok? Separadas. Então, a diferença no tamanho é gritante. Segunda coisa aqui. Entre um processador, né? E um microcontrolador. Claro que nós temos também, pessoal, temos o microprocessador pequenininho, nessa versão aqui também, tá? Isso existe. Mas o que a gente está acostumado, né? O comum é o computador de casa. Esses pequenininhos não é tão o acesso tão fácil assim. Então vamos ver, o microcontrolador, né? É um componente eletrônico que tem integrado no seu formato, na sua pastilha, um monte de coisa. O que ele tem? Memória de programa. O que é memória de programa? O teu disco rígido lá, né? O teu HD, o teu SSD que está instalado no Windows, né? Memória de dados. Qual é a memória de dados? Memória RAM, cara. Você tem memória RAM? Tem? Esse tem. Olha só, tudo no mesmo chip. Portas de entrada e saída. O computador também tem, né? Que é a porta de entrada e saída? USB, né? Para teclado, mouse, saída de vídeo, né? Isso é entrada e saída. Mas será que eu tenho vídeo para o microprocessador? Controlador, quer dizer? A pergunta é, precisa de vídeo para o microcontrolador? Né? Os timers são temporizadores? Né? Interessante, eu tenho um timer separado, que no PC eu não tenho. Conversor AD, no PC eu tenho um canal ali, que é o microfone. Né? Ele pega um sinal analógico e digitaliza. Já no microcontrolador eu posso ter vários. Interessante, né? E entre outras coisas, tá, pessoal? Depende muito do tipo, né, do microcontrolador.
Então, desse tipo, vai ter algumas coisas a mais, cara, de funções, né? Então, o hardware é mínimo, né? Se eu comparar em preço, nós estamos comparando aí de 1.000 a 2.000, um mais simples, né? Contra alguns reais, algumas dezenas, né? O que é dezena? Muita dezena? Não. 20 reais, 30 reais. O chip, né? E para ele funcionar, você vai ter que botar uma alimentação, vai ter que botar uns componentes externos ali, mas não vai ser muito mais do que isso. Então, essa parte de custo aqui, galera, é muito gritante. Ok? Muito gritante. O grande detalhe é onde usar. Ok? Onde usar ele. Então, essa é a diferença. Então, microcontroladores, eles estão mais usados para aplicações pequenas, dedicadas, né? Ou seja, não tem Windows, você vai fazer todo o código, diferente do processador. Você usa lá o Windows, o Linux, né? Então, você tem um sistema operacional. Já no microcontrolador não tem um sistema operacional, tem um firmware, né? Entendeu? Você tem lá no canal lá, né? Firmware tipo firmware, que é o software, né? Que você desenvolve para alguma coisa embarcada, né? Okay? Então, a construção dos microcontroladores obedece a uma arquitetura de desenvolvimento. E na literatura nós temos duas arquiteturas, a de Harvard e a de Von Neumann. Okay? A grande maioria dos microcontroladores do mercado utiliza a arquitetura Von Neumann. Os jogos da microchip que a gente usa, elas utilizam a arquitetura Harvard. O que seria essas arquiteturas? Quem faz ciência da computação aprende isso aí, né? Então vamos lá. Arquitetura Harvard, o que é? Então, na arquitetura Harvard, memória de dados, né, aquela memória RAM, né, ela está separada da memória de programa. Para acessar essa região de dados ali, elas têm barramentos separados. Então, aqueles endereços de dado, né, eles têm um acesso diferente. É como se fossem vários caminhos ligados, né? Eles têm uns caminhos que vão da CPU, né? Ok? Depois eu falo da CPU. Que vai endereçar o que a gente quer saber nas duas regiões. Então, eu tenho o meu programa, que é aquela parte do HD, né? Que a gente tinha, né, você faz o código. E a memória de dados é aquela que você vai adquirindo, né? E quando falta energia, você perde, como se fosse a memória RAM. Então, tem essas regiões separadas. Então, a arquitetura Harvard separa essas duas regiões, ok? Então, esse grupo obviamente, a velocidade, né, de funcionamento do dados é bem maior. Então, essa arquitetura, né, ela é chamada de arquitetura RISC, né, que ela usa um conjunto, né, de instruções de programação reduzida. Mas isso aqui, pessoal, é em Assembler, tá? A gente vai mexer em C. Então, há um tempo atrás a gente aprendia Assembler aqui no curso, né? Mas agora a gente aprende C. Então, mas essa arquitetura ela utiliza um grupo reduzido de instruções. Para esse modelo nosso, era 35 instruções de programação. A gente via praticamente todas, né? Quase todas, né? Mas tinha as duas que a gente acabava não usando ali. Assim, 33 a gente acabava usando. Ok? Já a de Von Neumann, as regiões de memória são exatamente iguais. Elas estão no mesmo bloco. Então, elas usam o mesmo barramento para você acessar esses dados. Então, as instruções em assembly de controle são mais complexas, né? Então, elas são chamadas de CISC. Então, tem o RISC e o CISC, ok? Basicamente, seria isso aí, essa diferença entre eles, ok? Então, o microcontrolador, ele tem, internamente, algumas coisas importantes que tem que ter, né? E de um para outro muda umas funcionalidades a mais, ok? Mas, basicamente, né, ele tem isso aqui, ó.
ele tem a CPU, que é a parte do processamento, digamos, o meu processador, né? Então, o meu microcontrolador também tem um processador, né? Mas ele tem as outras coisas externas que a gente não tem no processador comum. Eu tenho os pinos de entrada, então eu posso ler dados externos, né? Pinos de saída eu posso mandar dado para fora, né? Então, de dentro, interno para fora, se define isso. Eu tenho memória, eu tenho as memórias, né? Eu tenho as duas memórias, memória RAM, memória de programa, né? Dados de programas. Eu tenho as coisas importantes, são os temporizadores, né? São como se fossem relógios. Então, depende do modelo, tem 1, 2, 3 temporizadores ou mais, né? Então, esses timers, né? Eles são importantes para aplicações dedicadas, que é o microcontrolador, né? Eu tenho portas de comunicação. Sempre quando eu falo uma porta, né? É um pino, tá? Tem uma, tipo assim, os pinos de entrada também são porta de entrada, né? Porque vem de inglês, vem de port, né? Ok? Aí a gente traduz ali para o português de porta de comunicação. Porta de entrada e saída, né? Input, output. Então tem as portas de comunicação. Então difere muito de um microcontrolador para outro, né? Eu posso ter um barramento serial, posso ter um USB, posso ter um RF, né? Frequência. Então depende do modelo que você está usando. E os conversores ADs, né? Que eu vou pegar um sinal analógico e digitalizo. No PC você tem a entrada ali do microfone, né? Ok? Aqui eu posso ter alguns a mais, né? Por exemplo, que a gente vai trabalhar tem 8 canais, né? Então, eu posso adquirir 8 sinais, né? Ok? Então, tem essa... Você pode ter 8, pode ter 10, pode ter 12, depende do modelo também, né? Okay? Então, essa é a grande sacada. Então, internamente, dentro dessa ideia aqui, tudo é ligado para o barramento, né? Esses barramentos são, a grande maioria, bidirecionais, eles podem, né, um vai e vem ali, né? Lembrando que esses barramentos sempre têm endereços e dados, tá? Eu preciso dar o local onde está o dado e para mexer o dado, eu posso escrever o dado, eu posso ler o dado, né? Então, a gente sempre lê ou escreve esses dados. Então, o que é a memória? É a parte que eu guardo dados. Simplesmente assim, né? Bem, um determinado endereço, eu posso dar um dado. Tipos básicos de memória que existem hoje, pessoal. Memória RAM, né? Que é o Random Access Memory. O que são as memórias de acesso aleatório? É aquela, se falta energia, você perde tudo. É igual a memória RAM que tem no... Você compra. Você compra um computador, você bota uns 4 GB, 6 GB, 8 GB. Né? Windows 10 hoje, no mínimo 6, né? 4 pode ver que já fica uma carroça. Memória ROM. Memória ROM, no caso, a gente não utiliza mais agora no PC, né? Você fala em HD, né? Mas a memória ROM é a read-only memory, que é a memória que você só lê, você não grava. Você pode comprar, mandar gravar, né? Eu acho que eu botei os modelos aqui. Ah, tá aqui, beleza. Né? Então, essa memória ROM, ela só lê, né? Ok? Existem alguns modelos, PROM, EPROM e EEPROM, né? A PROM é a memória ROM, mas você comprava ela sem ser programada, ela pode ser gravada somente uma vez, okay? Não pode ser apagada. Então, a ROM você mandava para o fabricante, ele te dava pronto, ou você poderia gravar. Só que tem um risco. Se pifou, não tem mais como fazer, né? Depois dessa evolução ali, teve a EPROM, que é ali, ó, Erasable que ela é erasable, ela pode ser apagada, né? Ok? Então, ela ser programada e pode ser lida, né? Ok?
Então, você pode apagar e escrever de novo. Um exemplo disso aí, quem lembra daqueles cartuchos de videogame, é aquela que tem um vidrinho no meio, né? Ok? Então, aquela lá seria a EEPROM. Então, o E vem de erasable, né? Mas ela lembra de elétrica, né? Aquela você podia gravar, ou se apagava com luz ultravioleta naquele vidinho, né? Eu estava ali 20 minutos e ela apagava. E depois disso teve a EEPROM, ou chamada de E2PROM, que ela apagava, né, eletricamente, que é o que a gente tem hoje, né? No chip, né? Então, na realidade, no chip eu tenho uma memória flash, né? Que são memórias rápidas, que são uma EEPROM, né? Mas dentro do microcontrolador também tem uma região de EEPROM fixas também para a gente mexer, tá? Então, na literatura seriam essas memórias aqui. Né? Depois elas vão trocando um pouquinho de nome porque elas vão se evoluindo. Então, como é que seria um chip de memória? Um chip de memória, por exemplo, está aqui, ó. Você tem os endereços, você tem a entrada e saída de dados, que é o input, né? Ou output, ok? Depende da função, se ela está entrando ou saindo, né? Então são bidirecionais. Eu vejo que o endereços aqui, ó, é só para um caminho, né? Quando é assim, elas são bidirecionais, ó, entrada e saída, né? E eu tenho os chips de controle, uns pinos de controle, a mesma coisa que tem na digital. Eu tenho o chip select, o ME, né? Que é o Master Enable, né? O CS chip select. Então ele habilita a memória, você consegue mexer. Os comandos de escrita e leitura, né, que é o read ou write. Então, write barrado, você quer dizer que você manda 0 aqui, ele entra no modo de escrita, ou seja, eu consigo enviar dados de externo para cá, e eu escolho um endereço que eu quero. Então, mas os meus endereços estão aqui, ó, por exemplo, de A0 a A4. O que eles são? É uma tabela verdade, né? Ok? São a quantidade de endereços que eu posso ter aqui. Então, aqui, por exemplo, os endereços 0, 0, 0, com tudo 0, né? Eu posso ter aqui, ó, no caso tem 4 bits, ó, de I0 a I3, eu posso gravar o que der. Você pode escolher o endereço, né? E gravar o dado que eu quero. No caso aqui é um exemplo didático de 4 bits, né? Para caber na tela aqui. Realmente você tem maior, né? 8, 16 bits. Então, essa memória aqui, ela é conhecida como 32 por 4. 32 linhas de 4 bits. Então, quando você compra uma memória, quando você vai trocar uma memória RAM do computador, né? Você vê que alguns chips, ela tem ali 1, 2 só chips. E quando você compra uma outra, por exemplo, uma barata, né? Ela tem um monte de circuito integrado, né? O que seria? Ela pode ter a mesma capacidade, né? Só que ela usa um chip mais barato. E eles fazem associações de cascata, né? Então, na ideia principal, ela é a mesma. Só que uma tem 2, 3 chips ali, ela é um preço alto, e a outra lá, que tem um monte de chipzinho, né? É um preço mais barato. Mas aí tá aí, né? Você usa o componente mais barato para fazer a mesma memória, só que se uma daquelas pifar naquele chip, você perde o pente de memória inteiro. Então, mais ou menos seria essa associação de memória, né? Se faz. E só para ter uma ideia como é que se faz esse acesso, né? A gente só se preocuparia com isso aqui se a gente fosse pegar um microcontrolador e colocasse memórias externas, né? Mas como a gente vai usar só o que tem dentro, né? Então não é um problema. Esse aqui é só o princípio de memória para vocês lembrarem como é que é, né? Eu não sei se lá em digital vocês chegaram a mexer com memória, vocês lembram? Chegaram a fazer algum experimento de gravação de memória? Não, professor, pelo menos a nossa turma não mexeu nada. Uhum. É que no datapool lá ele dá para fazer, né? É possível de fazer essa memória RAM, tem memória RAM ali, né? A gente podia gravar alguma coisa. Né? Mas é uma sequência de dados, né? Tem para ver numericamente ali nos LEDs. Então, o que é CPU? O que é CPU, né? Central Process Unit. Tudo em inglês, né? É a unidade central de processamento.
Então, aqui, pessoal, o que ele faz? Operações aritméticas e lógicas. Ele faz soma, né? Subtração, multiplicação, divisão. É a parte lógica. Né? Só que essa soma, multiplicação e divisão é tudo em binário. Então, a aritmética binária é a soma e a soma com complemento 2, né? Que você faz o negativo. A multiplicação é deslocamento de bits para a esquerda, né? E a divisão é a rotação de bits para a direita, né? A esquerda e a direita, você vai deslocando, você faz esse processo de multiplicação e divisão. Então, basicamente, ela faz só isso. Operação matemáticas, né? Simples. E parte lógicas. E, ou, norte, nem que vocês viram lá no... digitais, né? Ah, mas como é que ela faz ali a multiplicação? Pô, aí tu tem que ver o código em assembly, né? Mas quando faz em C, fica muito mais simples. É como se você mexesse na calculadora. Para acessar essas regiões de dados, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho barramento. O bus, né? O bus vem de, traduzindo no inglês, é ônibus, né? O que tem dentro do ônibus? Um monte de lugar, né? Então, eu posso mandar o quê? Um monte de dados e um monte de endereços. Então, aqui nós temos os dados, setas para cada lado, são bidirecionais, né? Ok? Você pode acessar de ambos os lados. E o endereço também, bidirecionais, né? Você pode acessar de ambos os lados. Então, você pode da CPU escolher um dado, né? E uma região específica e pegar esses dados. Ok? Essa quantidade de endereços de dados depende muito do modelo, tá? Ok? Nosso, a gente trabalhar de 8 bits, então ele tem um grupo reduzido, porque ele pode ter umas linhas a mais, né? Mas depois eu mostro para vocês o diagrama interno, para ver como é que é. A gente não vai chegar a falar a fundo, isso não é muito interessante, né? As unidades de entrada e saída são os pinos, né? Os pinos de entrada e saída, que significa os pinos chamados I/O. Input e output. Então, o I significa input, que é entrada. O O é output, que é saída. Ok? Então, aqui, ó, quando vem para uma seta só, a pinos de entrada, aqui, ó, o que significa? Que ele está lendo, né? Então, ele tem um input. Aqui, ó, da saída está mandando para fora, né? Setinha para fora. Então, é um output. E eu posso ter os bidirecionais, tá? Baseado numa configuração que você faz, ele pode assumir os dois sentidos, que é interessante, né? Você não fica limitado a alguns pinos. Porta de comunicação. Um exemplo bem comum é a comunicação serial. Comunicação serial é uma comunicação que você trabalhava com 8 bits, do bit 0 ao 7, e tinha 2 bits de controle, que é o start bit e o stop bit. Ele tinha um nível de tensão de mais ou menos 12, onde o menos 12 era o nível 1 e o mais 12 é nível lógico 0. Ok? Então, esse é o tradicional que tinha nos PCs, né? Não é o 0 e 5 que a gente trabalha hoje. Hoje, alguns componentes serial eles têm 0 e 5. Tá? Já sai no nível certo. Mas nos PCs antigos eles saíam nesse nível aí, que era o padrão, né? Aí tem USB, tem um outro modelo, depende muito do específico, né? A porta de comunicação serial é uma bem comum. Os temporizadores são códigos internos, né? São os relógios internos que a gente pode utilizar. E tem o watchdog, que é o cão de guarda, né? Esse bloco é um contador também, é um timer igual de cima, né? Que quando você habilita, quando ele chega ao máximo, né? Ele faz um reset no programa. Você reinicializa o programa. Ok? Então tem que tomar cuidado. E você pode usar o watchdog timer para muita coisa, né? Mas ele pode reiniciar. Né? É o que estava acontecendo agora lá em Marte, naquele drone que eles mandaram, né? Alguma coisa que eles não estavam prevendo, e eles tiveram que reprogramar a sequência de dados, de funcionamento dele, porque ele estava acionando o watchdog, então ele não iria voar. Então eles mudaram lá para burlar isso aqui.
senão a gente tem que programar ele daqui da Terra, e demora para você mandar todo o código, né? Então, tem um processo que é demorado. E é feito via rádio, né? Então, tudo que você manda para lá já foi feito nesse sentido. Então, é bem utilizado, tá? Nossas aulas, a gente vai desligar ele, tá? Não é necessário utilizar, porque você tem que saber usar. A gente usa o quê? Quando você tem certeza que alguns processos ele tem um tempo de utilização. Chegou um determinado tempo, ele não pode ficar parado naquela rotina. Então, você pode habilitar o watchdog. Mas quando eu habilito, você tem que saber que tem que zerar ele às vezes, né? Que ele é um contador. Por exemplo, o contador de 0 a 255. E esse contador tem que ser zerado para ele não resetar o sistema. Se você deixar ele zerar, ele reseta. Então, em tempos você tem que zerar ele antes dele zerar, né? Ok? Quando ele reseta, ele reinicia o código todo. Ok? Conversor analógico, então é aquela ideia de você pegar um sinal analógico, ok? E digitalizar. Então aqui nós temos um problema, olha aqui, ó. Veja que o sinal analógico, ele é bem contínuo. E o sinal digitalizado, ó, ele é bem espaçado. Isso tem um limite, que é um limite de velocidade de aquisição, tá? Então, quanto mais rápido a minha velocidade de aquisição, mais próximo dessa linha ele é. Aqui, como eu botei uma coisa mais lenta, vejam que ele é mais lento. Então, se eu boto muito lento, se eu pega aqui o máximo aqui, ó, esse ponto, se você traçar, ele vai virar retas. Então, quanto mais pontos, mais próximo, mais curvo você vai ter. Ok? E também são mais dados para aquisitar. Então, aí depende muito de onde você vai salvar esse cara. Você tem um limite de espaço interno. Aqui é um modelinho bem simples do microcontrolador que a gente utilizava, né, que é o 16F84. Ele era um chip de 18 pinos. Então, vejam que eles tinham algumas funções aqui, né? Então, aqui já tem, a gente consegue ver algumas coisas interessantes, ó. Como está ali na nomenclatura, quando é RA, quer dizer que é a porta A, ou port A, é como está escrito em inglês. O RB é o port B. Veja que ele tem um número na frente, né? 0, 1, 2, 3, 4. O RA tem 0, 1, 2, 3, 4. Vamos ver o B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 0 a 7 tem 8. Então, o port B, ele tem 8 bits. Já o port A, ele tem o quê? 5 bits, né? Porque 0 até 4 tem 5. Veja que o RB, 0, ele também tem uma outra opção, chamada int. E o R3, o TOCK1. O que é isso, né? Olha aqui, ó. Aqui tem o oscilador 1 e 2. O que significa isso? VSS, MCLR, né? Master VDD. Interessante, né? Então, o VDD é os 5 volts, o VSS é o terra, o oscilador aqui, o I2, é um cristal que a gente utiliza para fazer ele gerar o clock, como você tem um PC em casa também, ele roda numa velocidade específica, então aqui você tem que botar um cristal aqui para ele rodar. Lá na placa-mãe do computador, você tem a placa-mãe que vai gerar aquele clock para você, ele rodar. Aqui também. Eu tenho um componente externo para isso. Qual que eu vou usar? Está lá no manual. Depende do tipo que você usar, a velocidade que você quer. Quanto maior você usa, mais rápido fica, mas ele tem um limite. Esse botão aqui é um botão externo que, quando eu habilito, né, ele pode funcionar como um botão de emergência, independente do que ele esteja fazendo. Okay? Isso é importante saber. O Master Clear seria o meu reset com um botão, né? Se você jogar 0 aqui, ó,
esse pino 4, ele reinicia, ok? Então, ele faz quase a mesma função que esse cara aqui, só que direto no hardware, né? Aqui não, você tem que fazer um código para fazer isso. E aqui também é um outro oscilador que eu posso colocar nesse pino. Então, vejam, ele tinha poucas funções, né? Vamos dar uma analisada. Ele tinha 18 pinos, 13 pinos configuráveis, eles poderiam ser input e output ao mesmo tempo, ok? Eu tinha 1K de memória. O que é 1K? 1024 linhas de programa, ok? De 8 bits cada uma, ou seja, de 1 byte, né? Eu também tinha uma região de memória chamada EEPROM. Ela tem 64 bytes de dados, ou seja, eu posso gravar 64 informações. A RAM, 64 bytes também. Pense assim, numa equação, eu posso ter 68 variáveis, né? Okay? Recebendo valores. 35 instruções em assembler. 4 tipos de interrupção, que seria o timer o timer 0, a interrupção externa, que é essa aqui. A de mudança de estado, eu não lembro qual pino que vai ser aquela passagem do 0, por exemplo. Tem o 0 aqui, ó. Poderia mudar isso, né? Uma mudança de nível 0 para 1 para 0. E temos mais uma dizendo que quando eu chego no último endereço da EEPROM. Ok? Mas isso tudo era bem visto quando era assembler. Tipo assim, o stack de 8 níveis era mais para assembler. No C ele vem e corrige isso automaticamente. Ou seja, eu poderia chamar tipo 8 funções no máximo, e depois na nona, a primeira não poderia voltar ao ponto inicial. Esse seria o stack. Mas na nossa programação em C, a gente não acaba não tendo problema com essa linha. Né? Memória de programa protegida contra cópias é importante, né? Você não deixar o código aberto. Mesmo sendo em assembler, né? O código ali, era muito fácil você desassemblar esse código, né? E entender como funciona. Então, aqui seria mais ou menos internamente, né? Depois eu passo aqui para vocês. Então, todo o sistema microcontrolado, a gente utiliza um mapa de memória, que é nesse formato aqui, né? Qualquer literatura você vai ver nesse nível. Então, eles são sempre representados em hexadecimal. Tá? Então, do 00H, primeiro endereço, até o último endereço, que é 1K, aqui, ó, 3FF. Okay? O tamanho desse código que vai aqui, ele tem 14 bits, ele tem um cabeçalho, né? Mas no fundo a gente está preocupado com 8 bits, né? Mas ele tem um cabeçalho um pouquinho maior. Ok? E outra coisa, tenho aqui no endereço 0 é um vetor de reset. E aqui eu tenho um vetor de interrupção também. Então, essas situações aqui, o watchdog, ele manda para cá. Quando eu boto o botão de emergência, ele manda para cá. Okay? A gente pode forçar ele ir para uma posição específica também. São os endereços já deixados prontos ali. Aqui seria ele internamente, né? O diagrama interno, os barramentos aqui, ó, os acessos, né? Aqui seria a minha CPU, ó, chamado ALU, que é Arithmetic Logic Unit. Okay? Eu também tinha um registro chamado W, é o que fazia todo o código aqui. Eu não tinha como pegar e fazer A mais B, né? Eu podia fazer, por exemplo, o A podia ir para o W e eu podia fazer W mais B, ou vice-versa, né? Mais ou menos seria nesse sentido. Lá em Assembly a gente mexia muito com isso, né? Agora você acaba mascarando, a gente acaba não se preocupando com isso aqui. Ok?
Como funciona para ele rodar, fazer rodar o código, né? Então, assim, quando você bota um cristalzinho lá para fazer ele oscilar, né? Na realidade, ele tem uns capacitores, uns transistores internos aqui, que ele faz a sincronia, né? Então, se você bota lá 4 mega, né? Na realidade, ele divide por 4, então vai ser 1 mega. Então, o meu clock vai ser de 1 mega. Então, o meu tempo de uma instrução para outra, né? Então, tempo é 1 sobre F. 1 sobre 1 mega é 1 microsegundo. Então, 1 microsegundo para executar uma determinada função. Professor, isso o senhor diz bit a bit? Não, o 8 bits totalmente. 8 bits daí. Isso. 0, 1 milissegundo? É 1 microsegundo. 1 microsegundo. De 4 mega, então você tem... O cristal de 4 mega é o mais simples que a gente usa, né? Então, o teu clock vai ser de 1 micro. Se você bota um de 8 mega, então vai ser 0,5 micro. Ah, tá, pelo cristal oscilador. Isso, exatamente. Então, daí, de uma instrução para outra, né? Tá, mas daí em uma eu tenho 8... Cada palavra é 8 bits, é isso. Ele trabalha Mesmo isso, porque aqui, ó, porque meu barramento aqui, ó, meu barramento é de 8 bits, né? Então, todo o processo, o tempo que demora... trabalha em 8 bits. Porque é tudo paralelo, né? Entendi. O barramento é tudo paralelo, então vai todo mundo. Beleza, entendi. Beleza? Então, basicamente, seria isso, né? Então, quando você bota um cristal ali, você sempre divide por 4 para saber o tempo, tá? Eu vou botar um de 20 mega, por exemplo. Então eu vou rodar 20 mega. 20 mega não. É 20 dividido por 4, né? Ok? Daí você vai saber o tempo de cada função, né? Mínimo, né? Essa é a característica do PIC, né? Dessa família 16F, né? Ok? Então aqui, ó, para a gente ter uma ideia, o que a gente vai trabalhar, ele é um pouquinho maior, né? Tem 40 pinos, é o 16F877A, ou 77, né? Olha só como tem função aqui, né? Se a gente comparar com esse. Olha o que está escrito aqui no chip. Quase nada. E esse aqui tem um monte de função, né? Então vamos ver. Lá tinha 18 pinos, aqui tem 40. Lá tinha 13 pinos que eu podia mexer, que eu tenho 33. Lá eu tinha 8K, depois eu faço comparativos que eu tenho na próxima transparência ali. Então esse aqui tem 8K de memória, então, 8 vezes 1024, 1K, pessoal, é 2 na 10, é 1024. Eu tenho 256 bytes de EEPROM, então tem uma EEPROM muito maior. Tem uma RAM muito maior. As instruções são as mesmas. Okay? Eu tenho algumas interrupções, né? Então aqui está reduzido, porque lá tem mais, esse aqui tem mais, né? Eu tenho comunicação serial, esse aqui. Lá no outro não tinha, no outro eu tenho que fazer no braço. Aqui tem ele está internamente, é built-in, né? Então já está pronto. Lá é possível também naquele outro, mas só que tem que desenvolver toda a rotina, né? Existem alguns materiais, alguns livros que os caras fizeram isso, né? Aqui eu tenho 8 AD, pessoal, né? Lembra que o PC só tem um canal do microfone, né? Aqui eu tenho 8 AD de 10 bits, nem é 8. A resolução dele é, né? Muito boa, né? 3024. Eu tenho comparadores internos. Muito bom. Igual o outro, tem o stack de 8 níveis. Isso é para sempre, tá? Não tem muita gente falar agora. Proteção contra cópia, a mesma coisa. Todos têm proteção contra cópia, né? Então, se eu comparar os dois, tá aí, ó. Tem muito mais pinos, tenho muito mais memórias, né? Ok? E tenho muito mais funcionalidades. E assim diante, então. Para saber qual tipo usar, a pergunta, o que eu preciso, o que eu quero fazer? Onde vou aplicar ele, né? Então, você, sabendo onde você vai desenvolver a sua aplicação, né? Fica muito mais fácil de escolher. Às vezes você pega um chip com muitas funções e não precisava. Ele pode ser um outro mais simples. Então, depende muito do projeto que o cara vai trabalhar. Então, tem uma gama muito grande de chips, né? E quando se mexe com ele, a gente precisa pegar o manual, pessoal. Entendeu? O manual dele tem 244 folhas. Tá?
Então está cheio de tabelas assim, ó. Veja que o mapeamento de memória desse aqui, ó, olha só como ele é grande. A gente comparar a memória desse, olha só. Olha desse. Muito maior, né? Olha esse aqui. Isso aqui, pessoal, são todos registradores de instruções que eu posso utilizar. Então, nesse microcontrolador, eu trabalho por banco de memória. Ó. Banco 0, 1, 2 e 3. Que é o banco 0, 1, 2, 3, né? Então, se eu quisesse mexer com ele, em Assembly, eu teria que primeiro posicionar o banco, para depois ter acesso. Já em C, a gente não precisa fazer isso, vai direto, né? Mas a gente utiliza exatamente esses nomes aqui, ó, ok? Então, aqui temos endereços que eu posso mexer. Olha como tem função, né? E assim, pessoal, tem um monte de registrador, né? Aqui, ó. Tem um monte mesmo, né? Cada um tem uma função específica, né? Mas, basicamente, o que a gente vai trabalhar, eu já desenvolvi todos os códigos, né? E a gente não precisa mais se ater a esses registradores, né? Então, já estou numa linguagem de programação que a gente não vai precisar mexer. Mas, quando eu trabalhava com a Assembly, a maioria disso aqui a gente via, né? Porque tem que saber... Tem que saber fazer, né? Porque para fazer uma operação de subtração, por exemplo, ó, eu tinha que saber esse cara aqui, ó, que é o bit 2, ó, que é o 0. Senão não dava, cara. Entendeu? Eu tinha que ler esse registrador chamado status para saber se a operação deu certo. Já em C fica mais fácil, né? Então, a gente não precisa verificar isso. Tá? Então, existe uma transformação, né, do Assembly para o C, né? Então, esse tipo de transformação é o compilador que faz, né? Então, quando você compra um compilador pago, né, o código é mais otimizado. Então, provavelmente, ele deve fazer mais rápido esse processo. Quando você usa um free, ele faz a mesma coisa, só que o preço que a gente paga é que ele gera um código um pouquinho maior. Então, pode ser que você faça tudo o que você queira num compilador free, como a gente está usando ali, né? Mas pode ser que o código seja muito grande e, por azar, né? Se o teu projeto foi enorme, pode ser que não caiba dentro do chip. Isso é um problema sério, né? Agora, quando você utiliza um pago, você otimiza o código e fica mais rápido. Então, essa é a diferença dos tipos de compiladores. A gente vai usar um free, né? Ele pode ser um pouquinho mais demorado, né? Pode gerar muito mais código do que o outro. Porque tem que ter a contrapartida, né? O cara que desenvolve as rotinas num outro lá tem que ser mais rápido, né? Para que eu vou usar um free se o outro, né? Tem que ter alguma coisa mudando, né? Então, porque nós temos o quê? Problema de espaço, né, galera? O problema todo é aqui, ó. Memória de programa e memória RAM. Ok? Então, se eu conseguir otimizar meu código e colocar ali dentro, né? Então, depende do modelo. Eu tenho mais memória. Existem outros modelos que tem 20K, 30K, tá? É espaço pra caramba, né? Porque você não vai ter um Windows aqui, você vai fazer o seu código. Beleza, galera? Dúvidas? Professor, para uma placa, tu pode colocar vários feita, né? Vários microcontroladores para fazer determinada função, né? Pode. Você pode comunicar um com o outro. Dá para fazer comunicação? No circuito integrado faz isso, né? Sim. Na engenharia, né, que eu dou aula também, semestre passado a gente utilizou 4. Do qual? 4 desse grandão aí, 877. Ou seja, um era, digamos, o mestre, né, o resto era escravo. Então, eles comunicavam entre eles. Entendeu? Então, eu consigo botar em rede, né, cara? Eu já desenvolvi um que ele se comunicava com 280 e pouco. Eu não lembro, né? Só que você tem que ter um protocolo, né? Quem vai mandar, quem vai receber, tem que ser uma rotina bem... Né?
Aham. É Mas que interessante. tipo, que rotina que ele fazia? Aí ele mandava um dado para cada um. Mas, Um número específico. mas precisava ser um desse para fazer tipo um comando? Sim, é que ele precisava ter comunicação serial aqui, ó. Precisava ter esse cara aqui, ó. Ah, tá. Porque esse modelo só tem serial, né? Aí, depende da família 18, já tem umas coisas, mas tem USB, né? Internamente já pronto. Aí é mais fácil. Mas se colocar um transmissor de Wi-Fi, alguma coisa assim, Também dá. dentro da placa para comunicar. Também dá. Você pode botar um módulozinho, né? Módulo, isso, módulo. Tem os módulozinhos prontos já de Tem. Bluetooth, por exemplo, né? Eu vejo ali no Alic. Sim, tem, cara. No Tem, Alic tem um tem. monte de coisinha. Tem ali, o próprio Arduino usa isso, esses módulozinhos, né? Tem um monte de módulo. Aí tu pode comprar uns módulozinhos da USP, né? Ele já tem pronto Wi-Fi, tem Bluetooth, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Vou mostrar para você. Deixa eu achar aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho esse aqui, ó. É pequenininho, cara. Pequenininho, Isso é conectado na plaquinha da. Esse aqui é um outro modelo, é 32 bits, né? Ele não é uma linha da Microchip, mas ele tem Wi-Fi, tem Bluetooth. Então você consegue comunicar de boa com ele, né? Tem que ter uma especificação aqui. Tem até os pinos aqui, ó. Bacana. E é barato, olha aqui, ó. O Mercado Livre tá 45, eu paguei 20, cara. Entendeu? Tá caro aqui, né? Entendeu? Aham. Então, mas no Ali tá bem mais barato. Sim. Aí tem os outros modelos também, por exemplo, ó. O STM que eu mandava para o pessoal da engenharia também, que é esse modelinho aqui, ó. Esse aqui cara, tem memória pra caramba, ó. Lá na empresa tem alguns desses daí, volta e meia eles jogam fora. Como é que é? Eu guardei alguns. Volta e meia eles jogam fora, o pessoal do software joga fora. Por que joga fora? Não, porque eles conseguem pedir mais, né? Daí o que eles têm lá guardado que eles não usam, fazem uma limpeza geral no mês e jogam fora o que eles não querem. Aí eu guardei alguns lá. Pô, isso aqui é bom, cara. Isso aqui é legal. Eu dou na engenharia isso aqui, né? Por técnica ainda não consegui, porque daí demora um pouquinho mais. O software de programação já é pesado, né? Então eu preciso aqui, no caso desse aqui, eu preciso de dois softwares, né? Eu preciso do Cube, né? Que é o Cube IDE, aqui, ó. Que é esse cara aqui, né? E ele usa o Keio também. Ele usa o Keio. Vamos ver se vai aparecer tudo junto aqui. O Keio, cadê o Keio? Não vai aparecer, tem que tirar fora aqui. Aqui, ó. O Keio, vamos ver se ele tem o logo dele. Eu queria mostrar é o Microvision que a gente usa, tá? Microvision. Mas o próprio Cube chama esse cara aí, tá? O Cube, na realidade, a linha é diferente, né? O Cube, ali naquele outro modelo da STM, você define o que você quer usar, quais hardware você vai usar, para depois o Microvision utilizar. Então, assim, você tem todo o hardware, mas você só configura o que você quer utilizar. Se eu quiser fazer, quero botar mais. Aí você tem que fazer o projeto de novo. Simulação do software. Também simula pelo Proteus também tem. Só que ele é bem pesado, né? Mas são aplicações bem diferentes. Por exemplo, esse STM aqui, ó, por exemplo, no protoboard que eu tenho aqui, eu fiz ele fazer 4 coisas em paralelo. Coisa que no Pico você não consegue fazer. Então eu posso fazer task, né? Tarefas.
Então, eu consigo fazer paralelamente. Eu posso mandar ele fazer... Eu fiz aqui um exemplo aqui, 4 coisas separadas, independentemente. Ele tem 4 portas, né? Não, ele tem um monte de pino, mas na realidade eu consigo fazer o processamento dele, como ele é poderoso aqui, né? Uhum. Eu consigo fazer ele separadamente. Então, eu posso fazer, eu quero que nessa rotina ele faça isso, por exemplo, e eu posso acessar externamente. O que eu fiz aqui? Eu peguei 4 LEDs e mandei piscar os LEDs separadamente, em frequências separadas. Coisa que no PIC tu não consegue fazer isso. No 16FF vai... Bom, isso aqui vai... 16F877, esse aqui é o STM, né? É o 103F, 132F103. Esse é muito legal. Aqui tem um clock de 8, ó. Esse aqui é o cristal, pessoal. Ó, tá vendo? Ó? Cristal de 8, cristal de 4, cristal de 16, de 20, tá? Então, é esse cara aqui, ó, que faz oscilar lá no pique, tá? A gente tem que colocar um carinha desse lá. Entendeu? Tem que colocar, cara. Senão não roda. Então, lá eu preciso fazer um negócio desse. Quando o cara trabalha com Arduino, por exemplo, ó. Por exemplo, Arduino Uno aqui, ó. Na realidade, o que ele tem aqui? É a mesma coisa, cara. Ó. Ele tem aqui um Atmel, né? Que é um fabricante que a própria Microchip comprou, tá? E aqui, ó, aqui tá o cristal, aqui, ó, né? E aqui tem a comunicação aqui, porque isso aqui é uma comunicação USB, né? Então tem esse drivezinho para fazer essa comunicação aqui. E aqui ele tem umas coisas que ele tem aqui, só tem uns LEDzinhos. Deixa eu ver, ó. Tem um LED de on aqui. Ele tinha mais um LED em algum lugar aqui, se você pode lembrar. Faz tempo que eu não mexo com esse cara. Eu acho que é ali, ó, tem XRX, tem serial. Tem aqui, ó, o L. É o LED aqui, ó. Esse Lzinho aqui, ó. É um LED. Né? Tem esse aqui. Aí o TX também é um LED para fazer ele, quando você grava também, pisca também, né? Tem um on aqui que eu liga também. Então aqui tem uns pininhos, né? Ó, que você configura, né? Ele tem uma alimentação direta aqui, ó. Ele alimenta aqui. Né? Aqui está pontos. Aqui é um reset, se eu não me engano. Eu não lembro que esse cara aqui. E aqui eu tenho a ponte de diodo, algum lugar aqui. Eu não lembro qual é que é. Eu esqueci. Aqui, esse aqui é o botão de reset. Né? Aí tem esse, tem um Mega também, né? Aí tem outros modelinhos também, cara. Tem um Mega, tem outros modelinhos. Isso tudo nós temos no Proteus também, tá? Você tem um modelinho lá, pronto, deixa eu ver. Ó, esse aqui é o Mega, também tem esse aqui, ó. Vou botar ele aqui. Ó, já é bem grande, né? O processador aqui, ó. Qual que eu consigo ter essa resolução? Ele tem um pouquinho mais, né? Essa linha do hino, né? Ele tem essa pegada aqui, você compra o Shield, mas também tem um PIC, tá? Agora, esse Atmel aqui que está aqui, ó, quem comprou é a própria Microchip. Então, esse que nós estamos vendo aqui, né? É o dono daquele ali. Né? Então, eu acho que eles vão integrar daqui a pouco o gravador já na plataforma do MPLAB, né? Que a gente vai mexer. Beleza, pessoal? Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa fazer a programação. Então, eu pergunto para vocês, vocês têm instalado o MPLAB, o XC8 e o Proteus? Instalei aquele dia lá, professor. Beleza. Então, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho aí de uns 20 minutos, tá? Então, 8h20 a gente volta. Beleza. E a gente já vai começando a programar, né? E já vamos fazer os primeiros programas do PIC ali. Vamos fazer no MPLAB mesmo, né? No MPLAB? Isso. Beleza. Já vou abrir para ir carregando. Ó, abre o Proteus, né? Vai abrir o MPLAB. Só tem como compartilhar comigo, porque esse aí não tem. Só tem o Proteus. Tá lá naquele link para te baixar lá, cara. Entrei aqui agora, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho um link aqui para te mostrar. Não, eu tô nele aqui. Tá aí? Tá lá, deixa eu entrar ali na pasta ali. Tá ali, ó, MPLAB X, tá?
Baixa ele aí e baixa depois ali o XC8. Professor, eu abri aqui e apareceu o No Compiler Spawn. Tu instalou o XC8? Sim, fiz. Tem certeza? Deixa eu ver aqui, ó. Tem que baixar aqui o MPLAB-X e instalar esse cara aqui também, ó, XC8. Instalou esse cara aqui? Pode ser o 2.31. Ele vira algum programa, professor? Como é que é o nome depois? Não, é só para instalar que ele vai reconhecer, tá? Oi? Instalar o 31 ou 20? Pode ser o 31, cara, que é o mais novo. Beleza? Então tá bom. Daí vamos fazer um intervalo, tá? Aí lá pela 8h20 a gente volta. Aí a gente começa. Ok? Ok. Falou. Eu vou parar a gravação, tá? Depois a gente grava de novo. Beleza.